Como nos dizia o grande Eduardo Galeano, o mundo está dividido principalmente entre indignos e indignados, e todos sabem de que lado querem ou podem estar. Argentina 1985 é um filme que nos recorda as atrocidades que ocorreram na Argentina e em toda a América Latina durante os tempos ditatoriais. É um filme que nos faz pensar sobre o quanto de verdade nós somos capazes de suportar. Um filme que nos convida a pensarmos a existência comum e também as atrocidades de um terrorismo estatal. Sinta-se em casa. Eu sou Frei Rogério Xavier e este é meu podcast Rogeriando. Antes de iniciar o episódio do meu podcast, esse episódio que eu gostaria de falar especificamente de um filme, eu queria pedir de alguma forma desculpa pelo intervalo entre o último e esse podcast. Aconteceram algumas coisas muito inusitadas que me impossibilitaram de fazer o podcast. Uma muito simples, faltava um cabo. Eu estava na Colômbia, estava indo para a Venezuela e eu esqueci em Roma o cabo do computador. Isso impossibilitaria de eu carregar o computador e tudo mais. Procurei em Bogotá, não encontrei, muito menos na Venezuela, e decidi. Deixa o tempo passar. Talvez essa pausa me ajude a pensar algumas coisas. E a segunda questão é que eu queria falar também sobre a política e, mais especificamente, as eleições no Brasil e todos os seus desdobramentos. Mas eu acho ainda prematuro. Eu queria fazer uma análise muito mais ampla, preparei já um esquema sobre o que levou o Brasil a chegar na situação em que ele chega nesse momento. Então eu prometo esse podcast sobre o Brasil depois da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Esse podcast eu gostaria de dedicar especificamente à análise de um filme que eu assisti recentemente e ele continua de alguma forma batendo na minha cabeça porque me faz recordar muitas coisas. Me faz recordar a minha juventude, me faz recordar os sofrimentos da nossa América Latina, me faz recordar também o momento presente em que eu percebo o delinear-se no horizonte da América Latina. O filme é Argentina 1985, um filme absolutamente corajoso. Talvez esse seja o adjetivo mais apropriado para esse filme do diretor Santiago Mitre, esse argentino que nos coloca em uma história conhecida, que é a história do julgamento da junta militar ditatorial na Argentina, mas nos coloca como espectadores de um julgamento complexo que vai além do tribunal. É um julgamento, na verdade, de toda a nação argentina e dos desdobramentos do tempo ditatorial, das mortes, das torturas e tantas outras coisas. Então, o diretor Santiago Mitre nos leva a perguntar quanto de verdade nós somos capazes de suportar. Essa pergunta não é feita no filme, mas essa pergunta foi a que me orientou a assistir o filme de uma forma bastante realista. Quanto de verdade nós somos capazes de suportar? A Argentina, com esse julgamento, que foi o primeiro julgamento na história feito por um tribunal civil contra comandantes militares, ela aceita suportar muita verdade. Eu admiro muito a sociedade argentina de ter feito esse processo dessa ditadura que durou dos anos de 1976 a 83, que era chamada de Processo de Reorganização Nacional, comandado pelo general Videla e companhia. A Argentina teve coragem de revisitar o seu passado, tocar nas suas feridas e abri-las.
abri-las a céu aberto para que possa promover uma cura. Não necessariamente que a cura foi imediata, mas eles tiveram coragem de abrir a ferida. Um dos problemas de vários países, e inclusive o Brasil, é que nós não fizemos isso depois da nossa ditadura, que durou 21 anos. Nós aceitamos a ditadura e alguns que participaram ativamente da ditadura ainda são figuras carimbadas do nosso processo político. Esse filme, Argentina 1985, nos apresenta com bastante crueza os pormenores dos promotores Julio Stacera e Luiz Moreno Ocampo. Eles que comandaram um grupo de jovens advogados e pesquisadores que foram recolhendo o material de acusação contra os generais, contra os militares. E ali ficou evidente que a ditadura argentina, como todas as outras ditaduras na América Latina, foi marcada por um terror estatal. Esse maldito medo dos comunistas promoveu que eles fizessem exatamente o que eles condenavam: mortes e desaparecidos, torturas e perseguição. Eles instituíram mais de 600 centros clandestinos de detenção em todo o país. O mais famoso é o ESMA de Buenos Aires, que eu tive a oportunidade de visitar e percebi ali no ESMA toda uma logística, uma arquitetura, uma mecânica para a produção de tortura e morte. E era dali que partiam, e também de outros lugares, mas dali bastante evidente, os famosos voos da morte. Depois que esses jovens eram torturados brutalmente, já não serviam mais para o sistema, eram colocados em um avião e levados para o mar e soltados vivos nesse tormento que era o voo da morte. Além, obviamente, dos roubos de bebês. Algumas mulheres eram mantidas em cárceres durante toda a gestação. Assim que elas davam à luz, eram descartadas, provavelmente com esse voo da morte, e os filhos eram, hoje nós sabemos, sobretudo pelo trabalho fantástico feito pelas mães da Praça de Maio, que essas crianças eram adotadas pelos torturadores. Então, essas mães da Praça de Maio fizeram todo um trabalho para tentar mapear onde estão esses filhos da ditadura que foram ilegalmente adotados. O filme Argentina 1985 não tem esteticamente nada de grandioso. Ele, com bastante habilidade, trabalha o momento histórico em que eles viviam, dá para perceber pelos carros, pela roupa, pelo linguajar, e o filme tenta retratar as contradições desse Julio Stacera, que durante a ditadura era um cara que não havia feito nada, era um procurador que era um procurador de gabinete. Talvez esse julgamento caiu no colo dele exatamente por isso, porque imaginava que isso ia ser engavetado ou colocado de uma forma muito simplória e delegaram esse tal promotor jovem que nunca tinha participado de um julgamento, Luiz Moreno Ocampo, que era parente de militares, então imaginava que ele ia apoiar os militares, e a história se configurou de uma forma completamente diversa. Luiz Moreno Ocampo, eu creio que deu a grande guinada. Ele que conseguiu trazer jovens promotores para essa investigação, e eles foram compondo gradativamente todo o processo de terror estatal feito pela ditadura. O filme ele narra de uma forma, em alguns momentos dolorosos, os relatos da tortura. Relatos de uma mulher que teve o parto diante dos policiais, algemada, nem teve o direito de segurar o seu bebê, relatos de pessoas que foram torturadas brutalmente, relatos de pessoas que foram aprisionadas sem saber o porquê.
Os relatos eles vão se compondo, e se você tiver mais curiosidade, basta ir à internet. Existe todo um trabalho de tentar trazer à memória. Como eu disse antes, eu visitei a Escola Superior da Marinha em Buenos Aires, que era o quartel-general da Marinha e também foi o principal centro de detenção e de tortura durante a ditadura militar argentina. E lá eu pude ver como que nós podemos produzir verdadeiras máquinas de massacre. Tudo isso justificado pelo medo da possibilidade, quem sabe talvez, dos comunistas. Aliás, essa é uma tônica que retorna. Essa é uma tônica que retorna por todas as partes. Grupos de extrema-direita criam esse medo paranoico contra comunistas para justificar suas ações absolutamente terroristas e absolutamente perigosas. Estamos vendo isso nas ruas do Brasil nesse momento. Grupos que não aceitam a eleição fazem tudo aquilo que eles diziam que a esquerda fazia: bloquear estradas, queimar caminhões, ameaçar pessoas, cárcere privado, ameaças com armas. Eles reproduzem isso em nome da família, da propriedade e sei lá mais do que. Essas ideias estapafúrdias que justificam a morte de qualquer um que não pensa igual a eles. E quando você assiste esse filme Argentina, 1985, imediatamente você é levado a refletir sobre as outras ditaduras que aconteceram na América Latina. A ditadura que aconteceu aqui no Brasil, basta visitar o Memorial da Resistência em São Paulo ou outros centros que narram essa história tenebrosa da ditadura no Brasil, e você percebe como que essa prática foi abundantemente utilizada, sobretudo através da Operação Condor, da inteligência americana, que treinou militares para extrair confissões através desses métodos de tortura. Eu tive a oportunidade também de visitar um memorial muito pormenorizado da ditadura em Santiago do Chile, e ali fica evidente que os métodos eram exatamente os mesmos que se fazia no Brasil, em Uruguai, na Argentina e em tantos outros lugares. Eu tive a oportunidade também de visitar uma exposição no Museu de Lima, no Peru, uma vez, falando sobre o Sendero Luminoso. E o que me impressionou foram tinha muitas crianças visitando. E naquele momento, creio que há 5 anos atrás, nem passava pela minha cabeça a possibilidade de um retorno do fascismo na América Latina. E eu perguntei para essa professora que estava acompanhando as crianças, por que tantas crianças? E ela me respondeu uma coisa fantástica. Ela falou: para que nós não nos esqueçamos. Eu gostei muito dessa frase porque quando eu vejo jovens pedindo o retorno da ditadura militar, eu percebo que nós, como formadores de opinião, como professores, como pessoas responsáveis pelas futuras gerações, erramos. Demos a permissão que jovens aceitassem a ditadura militar como uma possibilidade de vida. Aos jovens, eu tenho pena, porque eles não tiveram a oportunidade de ler a história e de entender criticamente o que significou esse momento histórico para toda a América Latina. Aos mais velhos, eu tenho asco, porque eles viveram esse tempo e eles tentam mascarar com uma fórmula dourada um tempo que foi absolutamente cruel. Cria-se uma ilusão de que naquele tempo não tinha violência, não tinha fome, não tinham mortes, não tinha corrupção, e tudo isso, historicamente, é comprovado como uma falácia. Uma falácia sobre outra falácia, sobre outra falácia, a tal ponto de que nós não podemos mais escavar e encontrar a verdade. E aqui eu retorno para a pergunta que eu me fiz quando assisti o Argentina 1985. Quanto de verdade nós somos capazes de suportar? Talvez uma grande camada da sociedade não é capaz de suportar nenhuma verdade. E pelo fato de não suportar nenhuma verdade, precisa criar um mundo paralelo para justificar
o seu estilo de vida, para justificar os seus preconceitos, os seus racismos, a sua dificuldade de se relacionar com o outro, a sua dificuldade de se relacionar com alguém que pensa diferente, com quem fala diferente, com quem vê o mundo de outra forma. Então, creio que esse filme nos ajuda a entender aquilo que Eduardo Galeano fala no seu clássico Las Venas Abiertas de América Latina, As Veias Abertas da América Latina, que a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. A primeira condição para que nós tenhamos verdadeiramente a capacidade de modificar uma realidade é conhecê-la, tocá-la, entendê-la. A realidade deve ser recordada, deve ser trazida ao coração. A forma de nós entendermos o nosso mundo e possibilitar que façamos algo diferente passa por essa coragem de suportar a verdade. E ele diz ainda, o mundo está dividido principalmente entre indignos e indignados. E todos sabem de que lado querem ou podem estar. Alguns aceitam ser indignos e outros aceitam ser indignados. Diante da ditadura militar, diante de todos esses acontecimentos do filme Argentina 1985, esses promotores, esse grupo de promotores, de jovens promotores, se colocam de lado dos indignados e apontam o dedo com força, com coragem para os indignos, para aqueles que promoveram o processo de reorganização nacional, que é uma forma bonita de falar sobre terror estatal, mortes, desaparecimentos, tortura, perseguição. E Eduardo Galeano nos recorda a nossa querida América Latina. Agora, a América é para o mundo nada mais do que os Estados Unidos. Nós habitamos no máximo uma subamérica, uma América de segunda classe, de nebulosa identificação. É a América, a região das veias abertas. Veias abertas é um conceito importantíssimo para entender toda essa colonização, não só política, mas sobretudo psicológica, que se faz contra os povos da América Latina. Somos subjugados por narrativas, somos obrigados a aceitar determinadas posturas, recordar, trazer à memória, ter a coragem de encarar a realidade é uma forma de poder, quem sabe, talvez, traçar novas formas de convivência, novas formas de existência e novas possibilidades de convívio todos juntos. Esse é o grande convite. O filme Argentina 1985 ganha a sua atualidade em um momento tão grave que nossa América Latina vive, em que nós estamos perdendo, de certa forma, a identidade, traz à tona a necessidade de estarmos atentos à nossa história, para que ela não se repita, de uma forma trágica, de uma forma cômica e de uma forma perigosa. Indico fortemente que assistam esse filme, ele está disponível em diversos lugares, é um filme que, creio eu, percorrerá o mundo através dos diversos festivais de cinema, levará essa lembrança, essa leitura da realidade para muitos outros lugares e, quem sabe, cheguem aos jovens, para que os jovens compreendam que em determinados momentos nós vivemos assim, embaixo de medo, embaixo de desconfiança e, sobretudo, com a indiferença do sofrimento do outro. Não é possível que em tempos de tanta informação sejamos tão desinformados e não tenhamos coragem de aceitar a verdade e de nos perguntarmos mais uma vez quanta verdade nós somos capazes de suportar. Paz e bem, eu sou o Frei Rogério e esse é meu podcast Rogeriando.